Bom dia, meus irmãos, saúde e paz a todos. Que manhã maravilhosa. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, o dia que marca a ressurreição do nosso Senhor. Domingo passa a ser um dia especial para todos os cristãos após a ressurreição do nosso Senhor. Passa a ser chamado de o dia do Senhor, o dia em que começou a ser marcar o tempo de reunião para a celebração dos encontros de comunhão, dos encontros de ágape, encontros de amor, encontros onde a igreja fazia periodicamente para celebrar a comunhão, celebrar a fraternidade, a solidariedade. Isso foi marcado com a ressurreição do nosso Senhor. Ele morreu, ele foi crucificado na sexta-feira, cumprindo a vontade do Pai. Entregou-se para pagar uma dívida que os homens não podiam pagar e resgatar da humanidade um povo para Deus. E ele fez isso entregando-se na cruz, mas ele venceu a morte e triunfou sobre a morte. Esse simbolismo, esse sinal, a importância desse triunfo sobre a morte marca a derrota definitiva do pecado sobre o ser humano, sobre o homem redimido, o homem que foi salvo por Cristo. Porque o que marca, a marca definitiva do homem caído é a morte. É a morte eterna, é a morte do corpo e a morte espiritual. Mas o que resgata, o sinal que mostra o resgate dessa condição é a ressurreição de Jesus, que se fez homem, recebeu o nosso pecado sobre ele, venceu a morte, ressuscitou dos mortos e agora chama para si o seu povo, a sua igreja, como triunfo sobre a rebelião, como triunfo sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a queda. Glória a Deus por isso. Então hoje é dia de festa, é dia de celebração. Falar de celebração nesses dias de pandemia, nesses dias de sofrimento, nesses dias de dor, é algo que nos traz, nos coloca numa condição de cuidado, de sensibilidade. Então falamos de festa, mas a festa produzida pela morte do nosso Senhor, a festa produzida pela redenção que Ele nos trouxe, a festa produzida pela sua ressurreição, que nos colocou numa nova condição de vida, numa nova maneira de viver. Mas esses dias, irmãos, especialmente, têm sido dias de tristeza, dias de reflexão, dias de dor, dias de pranto, dias de luto. O país, o mundo vive o luto. E não é bom querermos fugir dessa realidade. E como é bom vivermos essa realidade, no sentido de passarmos por ela com toda a intensidade que ela exige, para que nós aprendamos aquilo que a vida está nos ensinando. E estejamos crescendo como ser humano, como gente, como pessoa, como servos de Deus, para caminharmos diferente na vida. E finalmente estarmos desfrutando dela com maior intensidade. E hoje nós estamos iniciando uma sequência de pregações aqui no mês de abril para falarmos sobre esse tema, esperança. Esperança, a nossa esperança não é na criação, seja pessoas, sejam coisas, sejam instituições, sejam sonhos, sejam promessas. A nossa esperança está em uma pessoa, ela tem nome, é no Criador, é no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está em Cristo. E esse mês de abril vamos falar sobre isso. E eu quero iniciar essa fala lendo com você o Salmo de número 40. O salmista Davi, ele expressa um período da sua vida onde provavelmente ele foi exposto à morte, portanto ele estava prestes a perder a vida, seja por doença, seja por questões de perseguição e de pessoas tentando matá-lo, seja
pela batalha, pela guerra que ele estava enfrentando, mas ele fala ele nos chama, irmãos, a um momento de reflexão sobre a humanidade. Nós que cremos em Deus, que reconhecemos que Deus é o Senhor, é o Criador, e nele está todo o poder e toda a glória. Nós que recebemos de Deus vida e salvação, nós que experimentamos dele paz, não negamos a nossa humanidade. Nós que recebemos o Deus em nós. Jesus falou que iria ao Pai e enviaria o Espírito Santo. Nós que recebemos o Espírito Santo, não negamos a nossa humanidade. E Davi, como rei no Antigo Testamento, era uma das personalidades que recebiam o Espírito de Deus sobre a sua vida. Os outros dois eram o profeta e o outro o sacerdote. A terceira pessoa era o rei, o caso de Davi, e ele recebia o Espírito de Deus sobre a sua vida. Hoje, na nova aliança em Cristo Jesus, o Espírito Santo é dado a todos os que creem em Jesus. Aqueles que creem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Mas naquele tempo, Davi era rei, o profeta e o sacerdote recebiam isso. Então Davi recebia o Espírito Santo, assim como eu e você recebemos o Espírito Santo, mas ele não negava a sua humanidade. Me parece muito comum entre os cristãos de maneira geral, e principalmente nós os pentecostais, um comportamento de negacionismo, de negar a nossa humanidade. E o que é negar a nossa humanidade? É assumir uma postura triunfalista, no sentido de não aceitar as aflições da vida sobre nós como povo escolhido, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, como se a vida não pudesse nos atingir por sermos filhos de Deus. E Davi, que era filho de Deus, que amava a Deus e que tinha o Espírito de Deus, nos ensina nesse Salmo 40, que eu quero ler com você, nos ensina que ser filho de Deus não nos tira da vida, só nos põe numa maneira diferente de experienciar, de vivenciar a vida e desfrutar dela com intensidade, seja na dor, seja na celebração da vida, seja na angústia, seja na festa. O Espírito de Deus em nós, o nosso chamado para sermos filhos de Deus, a eleição que Ele nos fez para ser o seu povo, não nos tira da vida, antes nos humaniza ainda mais e nos fazem sermos da terra, sermos gente da terra. Não me entenda mal quando eu digo ser gente da terra, como se negando a nossa vida em Deus, a nossa vida na eternidade. Porque o livro do Apocalipse nos ensina, irmãos, que no final não é nós que vamos para o céu, é Deus que vem para a terra e vem reinar entre os homens e vem estabelecer a sua glória, e o seu reino será definitivo. Essa é a oração de Jesus. Venha o teu reino aqui e agora, aqui na terra, como já é aí no céu. Então eu quero ler com você o Salmo 40 e já estaremos orando. Salmo 40 diz assim, a partir do primeiro verso, o salmista diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste.
Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, mas falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Fala a verdade, irmãos. O que é isso? Isso é um poema. São palavras do coração de um homem que amava a Deus, entendia que era amado por Deus, mas não negava a sua humanidade. Estava na terra, exposto à vida, enfrentando a vida. Ora você vê o Davi celebrando, dizendo: louve ao Senhor todos os povos, cantai ao Senhor, aplaudi ao Senhor com palmas, usem instrumentos e tambores e vamos cantar ao Senhor. Ora, ele chora o seu sofrimento, chora a sua dor, chora a sua humanidade. E isso é importante para mim e para você nesses dias de pandemia, porque nós vivemos dias que nos produzem dor, angústia, luto, tristeza. Não é possível estar feliz nos dias que nós vivemos. Eu estou bem, eu estou na minha casa, estou com a minha família, venho trabalhar de maneira segura, fico num lugar seguro, desenvolvo meu trabalho com segurança, estou com saúde, me alimento, durmo em paz, e por isso eu louvo e exalto ao Senhor. Meus filhos estão bem de saúde, minha esposa está bem de saúde, os meus familiares, todos aqueles que eu tenho contato, eu sei que estão bem de saúde. E por isso nós celebramos ao Senhor. E deveríamos fazer uma grande festa. E somos gratos ao Senhor por isso. E louvamos a Ele por isso todos os dias. Todos os dias, quando encerro o meu dia, eu encerro agradecendo ao Senhor porque não fui infectado. Porque não peguei o vírus. E o meu filho também, meus filhos também, minha esposa também, minha família também. Mas como lidar com isso? E celebrar tudo isso sem se angustiar com as perdas diárias que nós convivemos. Com pessoas que estão passando necessidade, que você sabe que não tem pão na sua mesa. Que você sabe que vão pegar uma condução cheia de pessoas para ir trabalhar. Que estão estão ouvindo discursos demagógicos dos governantes, falando de cuidado, quando não dão condição para as pessoas irem trabalhar, quando pegam o ônibus cheio ou o metrô cheio. Como não se angustiar quando nós vemos a vida nos roubando pessoas que nós amamos, o tempo que poderíamos estar com os nossos parentes, nós não estamos vendo as nossas crianças crescerem. Eu estou vendo o meu filho crescer, mas eu não vejo os meus sobrinhos crescer. Eu não vejo os filhos dos nossos irmãos crescer, dos meus amigos. Nós não podemos, foi nos tirado, a pandemia nos tira
a celebração de aniversário, por mais um ano de vida que o Senhor deu a pessoas que nós amamos. A pandemia tirou a nossa alegria de estar no pranto, no luto dos nossos amigos que perderam seus familiares. A pandemia nos tirou. E não é possível celebrar, só festejar nesse tempo. E esse tempo tem trazido angústia e desestruturado e enfraquecido e produzido muita tristeza que tem sido maior do que a alegria de muita gente. E isso empurra muita gente para um estado depressivo, ou estado depressivo de fato. E tem despedaçado mentes e corações e esperanças e sonhos. Tem produzido insegurança. E alguém diz assim, mas nós temos Deus e nós não podemos ficar nessa condição. Sim, nós podemos ficar nessa condição. Sim, nós podemos lidar com isso. E nós podemos lidar com isso, usando as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses. Nós podemos, porque Ele, o Senhor, está conosco, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos ter abundância de alimento e falta, podemos ter abundância de saúde e falta, podemos ter abundância de amigos e amizade, presença de pessoas e falta de tudo isso. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não nos faz super-humanos. Isso nos faz só profundamente humanos, que vive na vida, celebrando a alegria ou chorando a tristeza, se compadecendo de quem está ao nosso redor, mas sem esquecer quem é a nossa esperança. E é disso que nós estamos falando esse mês. Esse salmo, Davi separa ele praticamente em dois estágios. Ele começa celebrando o que Deus fez na sua vida. E em seguida, ele continua o seu poema, o seu cântico, lembrando das angústias da vida. E aí eu quero conversar com você sobre isso, usando a imagem de um espetáculo teatral, de um palco. Nós não somos autores na vida. Eu e você estamos na vida. E na vida, eu e você não somos autores. Nós somos atores. Nós não escrevemos o roteiro da vida. E nem recebemos roteiro na mão. Nós só estamos na vida. E é interessante que mesmo não tendo um roteiro, não tendo falas predeterminadas para eu falar, estar na vida me faz lembrar da minha responsabilidade nesse espetáculo da vida. Nós estamos num espetáculo. O Criador, o nosso Deus, é o autor da vida, né? E eu e você somos atores da vida. Estamos na vida, sem roteiro, sem falas pré-definidas, mas estamos caminhando nela. E cada ato nosso, cada fala nossa, nos mostra a nossa responsabilidade nesse grande espetáculo. E nos mostra, e nos traz a consciência das consequências dos nossos atos nesse espetáculo da vida. O autor da vida, claro, conhece todo o espetáculo do começo ao fim, e sabe como ele caminhará, e sabe como ele terminará. Mas o nosso tema aqui não é o que Deus sabe, é o que nós não sabemos. Não é o que Deus é o que nós não somos. Ou não é o que nós achamos que somos. Não é o que Deus tem para nós, mas é o que nós achamos que temos para nós mesmos. Essa distorção que nós, os humanos, temos a respeito da vida, pelo menos é o que as Escrituras nos ensinam, e nós que cremos nas Escrituras temos ela como fonte de orientação para a nossa jornada, para a nossa caminhada nesse espetáculo. Nós entendemos que na vida nós estamos caminhando nela, e o Senhor é que nos dá essa vida. E o salmista Davi nos fala sobre isso. Ele trabalha esse conceito, ele entende que ele é rei, ele é grande, ele é importante, ele tem o Espírito de Deus, mas ele é só um ser humano. Ele é só um ator na vida. A vida não gira em torno dele. Ele é que está, por misericórdia do autor da vida, desfrutando da vida.
E esse olhar dele muda o jeito dele lidar com a vida, com as aflições da vida. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando numa família nós temos uma criança, toda família tem, né, um filho, a família que tem crianças, né, tem um filho mais novo. Quem tem mais de um filho, tem um filho mais novo ou filho único. E aquela criança, é normal ele achar que ele é o centro da família, da casa. Tem o pai, tem a mãe que rala o dia inteiro, que vive para ele, que produz para ele, que morre por ele. Mas ele está sempre na posição de centro da vida. Tudo é para ele. Ele pede, ele quer, ele chora, ele esperneia. E quando é pequeno, bebezinho, isso é bebezinho mesmo. Os pais vão lidando com isso e vai começar a imprimir nele a realidade da existência dentro da casa. E aí ele vai aprendendo que alguém cuida dele e que ele também tem coisas a fazer, e isso vai se desenvolvendo. Quando isso desestabiliza e não é assim, logo essa criança começa a achar que de fato ela é o centro da casa e uma espécie de chefe da casa, e aqui numa imagem para nós entendermos melhor, uma espécie de deusinho da casa. Ele fala e os pais respondem, ele manda e todo mundo responde ao redor dele. Tudo tem que acontecer do jeito que ele quer. Bom, quando ele sai dessa casa e vai para a vida, vai para a escolinha, vai para o berçário, vai para a escola, ele começa a sentir o choque da vida, que o mundo é maior do que aquilo. E que tem muita coisa ao redor dele que não tem a ver com ele, e não gira em torno dele, e nem estão aí para servir a ele. E aí ele vai se adaptando. Que bom quando os pais antes já preparam ele dentro da casa, para quando ele sai da casa, ele lide com isso melhor. A mesma coisa acontece conosco, irmãos, na vida. Nós desfrutamos da vida e vivemos a vida, mas estamos na vida que é maior do que eu e você. E o Davi tem consciência disso. E ele começa falando dessa compreensão no versículo 12. Ele entende que ele está num momento de dor e de angústia. E estar na vida, irmãos, é desfrutar dela, respondendo, portanto, colhendo os frutos das nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Mas também sofrendo as decisões alheias. Eu sofro pelas decisões que eu tomo na minha vida e sofro pelas decisões que as pessoas tomam em relação a mim, pois nós vivemos em comunidade, nós vivemos nem em sociedade. Então o que eu faço interfere na vida e o que os outros fazem na vida interfere na minha vida. E o Davi, o salmista aqui, tem consciência disso. E se eu e você não temos essa consciência clara, nós começamos a ter a postura vitimista, de vitimismo. E qual é a postura vitimista, de vitimismo? É daquela criança que não aprendeu dentro de casa que ele não é o centro da casa, mas que ele é parte da casa, que ele traz amor para dentro da casa, mas ele recebe amor, mas ele também traz amor para dentro da casa. Então, essa criança que aprende isso dentro de casa, quando ela vai para a escolinha, vai para o berçário, vai para o primeiro ano, sai para estudar, esse é o primeiro movimento das crianças saindo dentro de casa, normalmente, para a sociedade, ele está melhor preparado para lidar com as coisas que estão ao seu redor. Quando o ser humano não entende que ele não é o centro do universo, mas ele vive em comunidade, e as atitudes dele, e os comportamentos dele produzem resultados que afetam ele e afetam os outros, e que o comportamento dos outros produz resultados que afetam a ele mesmo, ou seja, o que ele faz afeta os outros, o que os outros fazem afeta ele. Quando o ser humano entende isso, ele está melhor preparado para lidar com a vida. Quando ele não entende isso, ele se coloca numa posição de vitimismo, de vítima do mundo. E quando o ser humano se coloca nessa posição de vítima do mundo, ele volta àquela postura de eu preciso receber, eu preciso ter, e o mundo não me dá. O mundo é injusto comigo, o mundo quer destruir. Ninguém é tão bom que possa satisfazer o que eu preciso. Ninguém é tão bacana, tão amigo, tão presente, tão próximo, que possa me ajudar como eu preciso ser ajudado. Eu não posso ser feliz
em nada. Nem nos relacionamentos, nem no namoro, nem no casamento, nem com os pais, nem com a família, nem com os amigos, nem no trabalho. Por quê? Porque sempre está faltando alguma coisa em mim que está em alguém, e alguém não quer me dar isso. Esse comportamento, ele é vitimista. E ele coloca o ser humano com essa sensação de quem tem dó de si mesmo. Davi não tem esse olhar, porque Davi tem uma outra perspectiva para a vida. É muito comum esse olhar na nossa sociedade moderna. A nossa sociedade moderna, ela focou tanto através do pensamento humanista, que é cheio de riquezas, cheio de beleza, cheio dos princípios do Evangelho, inclusive. O humanismo é cheio dos princípios do Evangelho. Ele não é Evangelho, mas ele tem muito dos princípios do Evangelho. E esse humanismo jogou tanta luz sobre o ser humano que nos convenceu que, de fato, nós somos quase que o centro do universo. Então, tudo gira em nosso redor. E isso pode produzir esse comportamento que eu acabei de dizer. O salmista tem um outro comportamento. O salmista é um hebreu, ele é oriental, ele vive numa outra realidade, tem uma outra formação e uma outra influência sobre a sua vida. E a influência que ele tem é das escrituras, é do hebraísmo, é da ideia de que há um Criador e ele é criatura. Ele é grande, o Davi é importante, o Davi é sábio, o Davi é inteligente, o Davi pode, mas ele é só uma criatura. Ele está na vida que o autor da vida deu a ele. E ele é um ator da vida, onde não tem roteiro, não sabe o que vai acontecer, e tem entendimento de que as falas e os comportamentos dele produzirão resultado nele, nas pessoas que estão ao seu redor. Então ele diz assim no versículo 12, a partir do versículo 12, ele diz assim: são incontáveis os problemas que me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. O Davi está dizendo que as culpas dele, as consequências que as decisões da vida dele produziram para ele, ou as consequências que a decisão de alguém produziu sobre ele, traz sobre ele um peso e um sofrimento tão grande que o coração dele está desanimado. Ele perdeu o ânimo. Ânimo vem da palavra ânima, ou de anima, de vida. O ânima é o sopro de vida, é o que traz vida. Ele diz: eu estou perdendo a vida. Eu estou como uma flor murcha. Estou sem beleza, sem brilho, sem glória. Estou angustiado, entristecido. E ele fala disso como quem assume a responsabilidade. Veja que ele não tem a postura de vitimismo ou de vítima do mundo. Ele tem a postura de quem diz: olha, as coisas que estão acontecendo sobre mim me fazem refletir. E eu vejo, ele diz assim: as minhas culpas me alcançaram e não consigo ver, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Ele fala sobre as injustiças que ele mesmo produz. E por isso ele produz sofrimento e experimenta sofrimento de fora. Todos nós, expostos à vida, queremos justiça para nós. Iniquidade é não equidade. Equidade é justiça. Então, iniquidade é injustiça. Todos nós queremos justiça para nós. Com a sensação de que, se o mundo for justo comigo, eu vou ser feliz. Se as pessoas que estão ao meu redor forem justas comigo, eu vou ser feliz. Só que o mundo é injusto. O mundo não tem um padrão de equidade, de justiça equilibrado, assumido e aplicado. O mundo tem um padrão de justiça consciente. Existe lei, existe regra.
Nós temos um código de justiça muito bom em vários aspectos do nosso país. Então, não é o que o mundo tem de consciência, é o que ele pratica. E o que ele pratica é injustiça. Ele tem consciência de justiça, mas pratica injustiça. Isso afeta a mim, isso afeta você. Só que eu posso ter um comportamento de quem só sente culpa. O Davi fala aqui, olha, são incontáveis os problemas que me cercam, e as minhas culpas me alcançam e já não consigo ver. Ele está falando de culpa, ele está falando de responsabilidade. Quando eu olho para o mundo e tenho essa sensação de que ele é só injusto comigo, e todo mundo é injusto comigo, porque eu quero justiça, eu me esqueço que eu faço parte desse mundo. E que assim como alguém produz injustiça sobre mim, eu também produzo injustiça sobre alguém. Você já percebeu, já parou para refletir quantas vezes você foi injusto dentro da sua casa? Com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, seja o mais velho ou o mais novo? Injusto com a sua casa, com as suas finanças, injusto com o seu coração, com as suas emoções, injusto com o seu vizinho, injusto com as pessoas ao seu redor. O Davi, ele fala aqui de culpa, mas não a culpa que nós vemos muito hoje atingir as pessoas e deixar elas imóveis. A culpa, de maneira geral, ela vem e neutraliza a pessoa, amarra a pessoa. Então a pessoa fica com essa sensação de, eu sinto a dor do sofrimento por alguma coisa que eu fiz a alguém ou que alguém fez a mim, e ela fica neutralizada. Isso é culpa. A culpa, ela neutraliza, ela não leva você à reflexão. A culpa, segundo a nossa sociedade, ela neutraliza e não leva você à reflexão. Não leva você a ajustar o olhar para a vida que você está. E perceber que o mundo é injusto, mas nós também produzimos injustiça. Davi, diferente disso, e aí a perspectiva que a Bíblia, o Evangelho traz para nós sobre culpa, e eu queria trocar essa palavra culpa por responsabilidade e arrependimento. Então Davi, quando olha para si mesmo, ele vê a situação ao seu redor e ele diz, olha, isso que eu estou vivendo é responsabilidade minha. É responsabilidade minha ou de alguém que está ao meu redor. Ele tem essa consciência de que ele está na vida e o que atinge ele é fruto de decisões dele e fruto de decisões das pessoas ao redor dele. Ou seja, ele entende que ele vive num mundo imperfeito e que ele também é imperfeito. Então ele assume a responsabilidade. E quando ele assume essa responsabilidade, ele vai para um caminho novo. Não de ficar parado, neutralizado. Não, ele vai para um caminho de movimento, de transformação. Quando eu não assumo a responsabilidade, eu fico preso na culpa e isso só me traz dor e auto-sofrimento e auto-piedade, e isso me destrói. E destrói mesmo, mata de verdade. É alguém que tem a culpa pelo sentimento de erro que teve com o filho, é alguém que sente culpa pelo sentimento de erro que teve com o esposo ou com a esposa, é alguém que sente a culpa pelo sentimento de fracasso, fracassei no trabalho, fracassei com meus amigos, fracassei com a minha família, e essa culpa é uma espécie de ferrugem, vai corroendo essa pessoa, e vai destruindo ela, vai tirando o ânimo dela, a vida dela. O Davi diz que está nessa condição, mas ele não vai ficar nessa condição. Ele nos mostra o caminho de mudança. Porque ele não trabalha a culpa como a nossa sociedade moderna trabalha. Ele trabalha a culpa segundo os princípios que as Escrituras nos ensinam. Ele também cria nas Escrituras como nós, os cristãos, queremos. Ele assume a responsabilidade dessa condição. E quando nós assumimos, nós paramos de culpar o outro. E entendemos que, como o outro, nós também somos injustos. Nós produzimos injustiça. Se eu produzo tanta injustiça com alguém, quem sou eu para cobrar justiça do outro? Se eu sou tão imperfeito, quem sou eu para cobrar perfeição do outro? Se me falta tanto amor, quem sou eu para cobrar amor do outro? E o que Davi faz é o que a Bíblia nos ensina, eu volto para mim mesmo agora, num olhar de autorreflexão, enxergando que eu não sou o centro do universo, mas que eu sou parte da vida e que eu preciso de um Salvador.
Eu preciso de alguém que mude essa situação dentro de mim, porque eu não posso mudar, mas eu tenho consciência que eu preciso de mudança. É diferente de alguém que está preso e amarrado, com os olhos fechados, sem ouvir nada, sem perceber nada que está fora. Davi diz assim que o Senhor veio e abriu os ouvidos dele. Olha o que ele diz no versículo 6. Sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Ele está aqui, caberia um comentário muito legal para nos ajudar a entender essa frase dele, mas de maneira bem sucinta, o que eu posso te dizer é que o Davi, ele reconhece que não tem nada que ele pode fazer para mover Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem a ele e abre os seus ouvidos. Em outra versão, é como se Deus lhe desse um corpo, lhe desse capacidade de ouvir. E ele passa a ouvir, ele sai daquela condição de culpa, que a pessoa está presa, amarrada, imobilizada, como num processo de autodestruição, enferrujando, perdendo o ânimo, e ele passa a ouvir, e ele ouve, ele lembra que ele não é o centro do mundo, que ele está na vida, que o Criador da vida, que deu a vida a ele, quer salvar a ele, e tem uma palavra para ele. E então Davi se abre para isso. Ele começa agora a ter uma postura diferente. No versículo 3, deixa eu ler para você o versículo 2. E aí ele fala o que aconteceu com ele. Porque ele estava com a cabeça dele ajustada para a realidade que ele estava vivendo, que era de sofrimento, que era de injustiça, que era de dor, que era de estar perdendo o ânimo de viver, mas ele recebe resgate vindo de fora. Abrindo parênteses aqui, irmãos, essa compreensão para nós ela é tão importante, porque ela se resume basicamente numa palavra: eu e você. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Mas isso não quer dizer que eu e você entregamos a nossa vida a alguém, à sociedade, a um líder, a um partido, ao coração de uma pessoa que nos ama, ao filho, à esposa, à criação. Não, ao contrário. Isso nos leva à posição de entender que a vida que temos, ela foi dada, ela foi emprestada. Ela não está em mim, ela vem de fora. E eu preciso lembrar disso, para que aquele que me deu a vida me dê também esperança para eu desfrutar dela com intensidade. Ele diz assim no versículo 2: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro. Um atoleiro. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, sabemos um pouco dessa experiência de estar atolado, ou fisicamente, ou com carro, ou com a bicicleta, ou você já teve alguma coisa. Estar num atoleiro, você simplesmente não pode se tirar, você não consegue você mesmo te tirar do atoleiro. E quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Quando ele fala aqui que o Senhor colocou o pé dele sobre uma rocha, a mim vem a impressão de que ele não só estava atolado, ou seja, com dificuldade de se mover, como ele não tem chão. Você já viu essa expressão? Essa pandemia tirou meu chão? Essa pandemia tirou meu chão. Essa pandemia me amarrou. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O Davi está nessa condição, é um atoleiro. Eu não sei qual o movimento que eu faço agora. Eu não sei qual é o próximo movimento. Como num jogo de xadrez ou dama, né? Eu não sei qual é o próximo movimento. Por quê? Porque está tudo sem controle. Ninguém sabe direito o que é a verdade. Os discursos humanos, seja religioso ou político, são hipócritas ou demagogos. São desrespeitosos. Qual é o próximo passo, Adá? Ele está num atoleiro. E não só com dificuldade de se mover, mas sem chão. Parece que quando ele se move, a situação é pior ainda. Ele nos fala de uma situação dramática de quem está perdendo a vida. E se tem uma coisa que nós não queremos, é perder a vida. Todos nós, os cristãos, temos essa mensagem firme. Ao morrermos, estaremos com o Senhor. E esse é o nosso maior triunfo. Mas se você perguntar para cada discípulo de Jesus se ele quer morrer hoje, ele não quer morrer hoje.
Por quê? Porque o que ele experimenta agora é a vida. Nós somos da terra, nós somos da vida. E deixa eu falar entre parênteses aqui, nós somos do mundo. Do mundo no sentido daqui, dessa existência. E sabemos que tem outra, porque essa outra entrou em nós e está nos convencendo de que de fato tem outra. E essa outra é plena nele, no Senhor, no Criador. E experimentamos isso aqui e agora. Mas enquanto isso não é pleno em nós aqui e agora nós enfrentamos a vida. E nos sentimos como o Davi nesse atoleiro. Mas ele diz que ele quem? O Senhor, quem ele chama de Iavé. É um nome que eles dão para o Criador, que nem é o nome de Deus na verdade, é só uma referência a Deus, dizendo ele quem? Ele, não sei o nome dele direito, nem sei direito como ele é, mas eu sinto o amor dele em mim. Ele me tirou desse atoleiro, ele me tirou desse atoleiro de lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Rocha é esse sentido de lugar seguro. Deus é um lugar seguro. Deus é uma pessoa segura para eu e você estarmos firmados. Ele é maior do que nós. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele tirou os meus pés, colocou da lama, colocou sobre a rocha e firmou-me no lugar seguro. E ele diz que o Criador, o Senhor, ele fez isso. Por quê? Porque Davi, quando começa o seu poema, ele começa dizendo: eu sei em quem está a minha esperança. O termo original diz assim: esperei esperando, ou esperando esperei. Há uma série de traduções para essa frase, mas na minha Bíblia, aqui na versão NVI, está assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, em Iavé, nele. Coloquei toda a minha esperança nele. Onde eu e você temos colocado a nossa esperança? Estar na vida é para a gente, é para ser humano. Sofrer a vida é para ser humano. Chorar o choro da vida é para o ser humano. Celebrar a alegria da vida é para o ser humano. Estar atolado nessa vida é da nossa humanidade, por causa das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, ou das escolhas e responsabilidades das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso é natural. Mas e como lidamos com isso? Amarrados, neutralizados pela culpa, ou assumindo a nossa condição de que somos responsáveis da vida e que precisamos de um Salvador? E chorar, e se entristecer, e se angustiar faz parte da vida, mas nós não vamos morrer nela se tivermos esperança, não no partido político, não no líder político, não numa religião, não no amigo, numa amiga, não no pai, numa mãe, não no amor humano, mas tivermos a nossa esperança numa pessoa, nele, que nos deu a vida, nos colocou na vida, nos sustenta nela e nos salva das nossas atrapalhadas da vida. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Essa palavra se inclinou é uma linguagem humana para nós entendermos esse movimento de alguém que é maior, como um pai que vai falar com aquele filho que eu falei no início dessa conversa, que se inclina para ouvir o filho. Por que um adulto se inclina para ouvir uma criança? Quando respeita, quando ama, quando quer o bem, quando vai dar atenção, quando quer ouvir de verdade, quando quer saber o que ela precisa, ele se inclina. Quando vai ajudar, quando vai alimentar, ele se inclina em direção à criança. Ele diz: ele se inclinou para mim. E o que ele fez? Ouviu o meu grito, o meu socorro. Davi gritava. Eu não sei como ele gritava, eu sei que ele gritava. E eu e você gritamos socorro ao nosso Senhor. E não há vergonha em chorarmos à noite na nossa cama, não há vergonha em chorarmos com o nosso irmão que empresta o ouvido para nos ouvir, não há vergonha em chorarmos as perdas que temos tido, não há vergonha em chorarmos a nossa limitação, em chorarmos a nossa impotência, em chorarmos a nossa incapacidade. Isso é humano, isso é divino. Jesus chorou.
Jesus chorou não por ele mesmo, mas por ver a situação dos homens. E ele diz então que, embora a situação da vida possa nos trazer tantas coisas ruins, quando a nossa esperança está no Senhor, quando a nossa esperança está nele, e aí eu queria traduzir essa fala de esperança está nele de maneira prática. Quando a esperança está no médico, você vai no médico e faz a consulta. Ele dá a receita, você vai no laboratório, na farmácia e compra o remédio. E depois você toma. Isso é prática de quem crê no que está ouvindo. A nossa esperança em Deus também é prática, não é teórica. Isso quer dizer que eu preciso ouvir Ele e acreditar no que Ele fala. E Ele fala onde? Quando? Ele fala aqui. Ele fala usando a palavra dEle. Ele fala me mostrando um caminho que eu não conheço. Ele me fala me dando um roteiro para a vida que eu não tenho. O Abraão, nosso pai na fé, quando é chamado pelo Senhor, o Senhor fala assim para ele, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai indo aí e eu vou te mostrar. Ele não dá mapa. Ele não dá o Google lá. Ele só fala, vai e eu vou te mostrar. E no dia a dia Deus vai falando com ele e ele vai acertando o caminho e vai errando e tropeçando e acertando. Isso é esperança. Ele fala com Deus, ele ouve Deus, ele tropeça, mas levanta de novo e fala com Deus. Essa é a minha e a sua forma de colocar nele a nossa esperança. Você tem falado com Deus nesses dias? Você tem orado ao Senhor? Não orado no sentido de quem... Deixa eu conversar com meu pai aqui, deixa eu falar com ele o que está acontecendo comigo. O que eu estou sentindo, as minhas dores, meus sentimentos, minhas incertezas, minhas inseguranças e colocar para fora aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Isso é orar ao Senhor. Ouvir a sua palavra, que é esse livro, e orar ao Senhor. Então ele diz assim, no versículo 3, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha que interessante, ele diz, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Às vezes nós pensamos tanto em como anunciar o nosso Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E nós devemos fazer isso, porque a palavra do Senhor nos chama para isso. É o chamado universal de todos os crentes, né? Anunciar o Evangelho. E nós devemos fazer isso. E aqui na Comuna nós temos mecanismo para você fazer isso. Mas olha o que interessante. O Davi entende que a vida dele, estar na vida, entregue nas mãos do Senhor, esperando em Deus, isso por si só é um testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós temos um Deus e eles também podem confiar no nosso Deus. Ou seja, o sofrimento que a vida nos traz se torna um testemunho de que há alguém que cuida de mim e que quer cuidar de mais alguém, se esse alguém clamar a Ele. Muitos o verão e o temerão. Isso nos mostra que o Senhor quer se revelar aos homens. E há muitas maneiras de Ele se revelar. E uma delas é usando o sofrimento que nós mesmos produzimos para se apresentar como o Pai que cuida, que resgata, que salva. E nos ajudar a perceber que nós não somos o centro, mas estamos na vida, sendo cuidado por Ele. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Ele chama de deuses falsos tudo aquilo que eu e você podemos colocar a confiança enganados, como se essas coisas ou pessoas ou instituições podem nos garantir. Não, eles não podem. Isso é idolatria. E nós somos cheios de ídolos dentro de nós. Toda vez que nós queremos colocar a nossa esperança em ídolos que na verdade são projeções do nosso próprio eu, travestidos de outros nomes, nós estamos sendo idólatras. E ele diz que esse Deus, quando se mostra salvador, o Deus que traz ânimo de novo, o Deus que traz vida, que resgata, tira dessa condição de atoleiro e põe os pés sobre uma rocha. Quando Ele faz isso, os que estão ao nosso redor glorificam o nome dEle.
não é só que fica feliz por nós, vem Ele em nós, vem Ele, Deus, agindo em nós. Nosso tempo acabou, e deixa eu só ler o último versículo desse salmo que diz assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor ocupa-se ou preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador, meu Deus, não te demores. O Senhor é socorro bem presente na angústia. É o próprio salmista que fala isso. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esses dias que vivemos são dias de angústia, de dor, de sofrimento, e Deus é o nosso socorro bem presente. Coloquemos a nossa esperança nele. Como? Enchendo nossa mente do que Ele diz, das suas promessas, da sua vontade, da sua orientação para a nossa vida, da sua paz para nós. E enchemos os nossos corações e a nossa mente daquilo que traz edificação. Os dias são difíceis e é importante nós esvaziarmos um pouco a nossa mente das muitas notícias que os repórteres de plantão, que hoje está espalhado em todo lugar o tempo todo, estão falando. Temos que ouvir menos eles e ouvir o que a palavra do Senhor nos diz. Enchermos o nosso coração de ânimo com a esperança que está colocada nele, Yahvé, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nesses dias, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar segurança. A vida não é nossa, está nas mãos dEle. E quem nos conduz na vida é Ele, quando ouvimos a sua palavra. Cristo é a nossa esperança. Eu quero orar com você e te incentivar a reservar dias, horários durante o seu dia, para você fazer um devocional. Diariamente nós soltamos aqui na Comuna, logo cedo, um vídeo com um devocional. Eu sei que a sua vida é agitada, é corrida, mas pare um minuto. Você já está mesmo no atoleiro. Pare um minuto e lá no atoleiro, ouça o Senhor falar com você. Nós temos cânticos extraordinários que são publicados diariamente nos nossos grupos. Eu sei que tem muita coisa bacana para cantar na vida, mas pare um momento e cante a palavra do Senhor. Se não for cânticos que não contém a palavra, deixe um pouco de lado, cante a palavra. E finalmente, reserve tempo para falar com Deus. Eu sei que você fala com Deus o dia inteiro, toda hora, lavando a louça, correndo, trabalhando, escrevendo, cuidando do filho, indo para a vida. E isso é assim mesmo com todos nós, mas reserve um tempo para estar em silêncio com você e o Senhor, lá no seu quarto secreto, e fale com Ele. Abra o seu coração e deixa o amor do Senhor te abraçar e te dar segurança de que você não está só nessa pandemia. Você não está só. Como você, Ele tem levantado pessoas que o amam e querem te ajudar, querem te socorrer, querem andar com você, orar com você, celebrar com você e chorar com você nesses dias. Não ande só. Ande com os amigos de Deus que Ele tem preparado nessa jornada. Ore comigo. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor tem nos dado, por sua palavra. Sua palavra é viva e ela é que revela para nós mesmos as coisas ocultas que tem em nosso coração. Obrigado, Senhor, pois ela nos mostra cada dia quem somos, quem pensamos que somos, quem pensamos que o Senhor é e quem de fato o Senhor é, quem de fato nós somos. Obrigado, Senhor, pois ela nos mostra que o Senhor é quem nos salva e que nós somos carentes dessa salvação. Ó Senhor, enche o nosso coração com a sua palavra. Ponha um cântico novo na boca do teu filho e da tua filha, para que muitos vejam isso e temam o teu santo nome e confiem no Senhor, assim como nós estamos confiando. Obrigado, Senhor, porque podemos sofrer os sofrimentos da vida sem desesperar.
sem perder a esperança, pois o Senhor é a nossa esperança, e em Ti nós celebramos a vida, e nos alegramos e nos sentimos seguros, até mesmo no dia de choro. Em Ti, Senhor, nós nos sentimos seguros. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Salvador. Obrigado por isso, Senhor. Visite meu irmão e minha irmã, e todos aqueles que nos ouvem, e aqueles que nos ouvirão em algum momento quando acessarem esse conteúdo. Visite esse irmão e essa pessoa, trazendo a ele paz, cura, restauração, tirando-o dessa culpa, levando o Senhor ao arrependimento e lhe trazendo paz. Nós pedimos isso para a sua glória. Obrigado pelos muitos milagres que o Senhor já tem feito, Senhor, entre nós. Obrigado pelas muitas milhares de mortes que o Senhor tem impedido, seja por sua mão milagrosa, seja usando a medicina como instrumento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo teu favor que tem alcançado tantas pessoas através de um braço amigo, de um ouvido amigo, da atenção de um amigo, de uma amiga. Obrigado, Senhor, pelos milagres que já tem feito entre nós, no meio dos homens. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus.